de constitucional, foi de boa, foi tranquilo. Botei uma questão aí de princípios fundamentais, tá certo? Lembre-se, princípios fundamentais vai do artigo 1º ao 4º, e lá vocês verificam que um pouco das características da República Federativa do Brasil, forma de Estado, né? Forma de governo, regime político adotado, tranquilo, e ver a separação de quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil, quais são os objetivos, quais são os princípios que regem o Brasil, a República Federativa internacional, na ordem internacional. De boa? Késia, acertou 4 das 5. Olha aí, coisa boa. Vai acertar as 5. Eu quero as 5 lá na prova da guarda, viu, gente? 5 em constitucional e 5 em administrativo. Vamos rumo às 10 questões gabaritadas. Tá certo? Vocês estão se preparando e já estão ficando preparados. De boa? Então, ó, o artigo 1º a gente traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. No 2º, trata da separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. O artigo 3º traz os objetivos, né? E o 4º traz os princípios que regem a República Federativa do Brasil na ordem internacional. Então, veja, os fundamentos que estão lá no 1º, a gente tem os mnemônicos, né, para ajudar, porque essa questão, quando cai princípios fundamentais, geralmente ele vai misturar o que é um fundamento com o objetivo e com os princípios que regem a República Federativa no âmbito internacional, né? Então, veja, os fundamentos é o Sociediva Plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Os objetivos, CONGAERPRO, construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem-estar de todos, e barará, sem preconceito, tal. E, por fim, os princípios que regem a República Federativa do Brasil, que é o objeto da questão de número 1. Ele pergunta o seguinte, ó, com base na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que defesa da paz, igualdade entre os Estados e a prevalência dos direitos humanos são o quê, meu povo? É fundamentos? Não. Fundamentos é CONGAERPRO, aliás, desculpa, fundamento é Sociediva Plus, fundamentos da República Federativa do Brasil é o Sociediva Plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais e do trabalho, e da livre iniciativa e o pluralismo político. Isso é os fundamentos. Então, defesa da paz, igualdade entre os Estados e prevalência dos direitos humanos não é fundamentos, nem tampouco objetivo, CONGAERPRO. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e promover, não é. Então, é princípios que regem a República Federativa do Brasil na ordem internacional. Dentre eles está aqui, ó, ainda não comprei, recus, é um mnemônico para que você lembre os 10 princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Dentre eles, A, de autodeterminação dos povos, de independência nacional, D, ainda não comprei recus, é um mnemônico que não está ainda, porque eu botei o DE para você lembrar da defesa da paz, tá certo? Não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os Estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e solução pacífica dos conflitos. Então, gabarito da primeira, ele pediu os princípios da ordem internacional. Então, defesa da paz, igualdade entre os Estados e prevalência dos direitos humanos, gabarito letra E. Então, uma questão tranquila, desde que você associasse os mnemônicos, porque ele só faz o quê? Embaralhar. Tranquilo, meu povo? De boa essa primeira questão, né? Bora partir para a segunda questão, sobre os direitos sociais conforme a Constituição Federal. Beleza? Em relação à Constituição Federal, ele quer a incorreta. Lembre-se, direitos sociais são direitos de segunda geração ou dimensão, que vai do artigo 6º ao artigo 11. Letra A. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação
Sim, gente, está previsto no artigo 10. Então, deve sim o Estado assegurar para que participe não só os trabalhadores, mas os empregadores, quando seus interesses estão sendo debatidos, discutidos, havendo deliberações. Então, artigo 10 da nossa Constituição traz essa previsão aí, tá certo? Letra B. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-los e sobre os interesses que deva, por meio dele, defender. Também o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada é assegurado e compete aos próprios trabalhadores definir o momento correto e os interesses que vão defender. Né? Isso está lá também com previsão no artigo 9 lá da nossa Constituição. Tranquilo? Letra C. A letra C trouxe os direitos sociais que estão previstos lá no artigo 6º, tá certo? E é ali que você tem que tomar um pouquinho de atenção, porque são 11 direitos que estão lá, tá? E, às vezes, eles fazem associações com os direitos do artigo 5º. Porque, veja, quando a gente vai para o 6º, ele assegura o direito à moradia. No artigo 5º, assegura o direito de propriedade. Aí ele pode misturar. Assim como no artigo 6º, a gente tem a segurança pública, que é o serviço que vai ser prestado pelos órgãos de segurança pública, lá do artigo 144. Lá no artigo 5º, a gente fala de segurança, mas a gente fala da segurança jurídica. Então, a gente tem que ter atenção dos 11 que estão lá no artigo 6º, que são os direitos sociais genéricos, gerais, para não confundir com os direitos do artigo 5º, que é de primeira geração. Artigo 5º, primeira geração, artigo 6º ao 11, a gente tem direito de segunda geração ou dimensão. Então, aí na alternativa letra C, ele fala que são direitos à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância, o vestuário e a assistência aos desamparados. O erro da questão foi ele ter colocado aí, dentre os direitos sociais que estão lá no artigo 6º, o vestuário, né, gente? Não tem um vestuário lá. Por isso que deixou essa alternativa ser incorreta. Olha o mnemônico aí, olha os direitos que estão previstos lá no artigo 6º. Educação, saúde, alimentação, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à infância e à maternidade, assistência aos desamparados e o transporte, que lá em sala de aula eu sempre brinco com essa síntese mnemônica, né? Edu mora lá, Saúl trabalha ali, Assis prossegue transportando o preso, Edu de educação, morar de moradia, lá de lazer, saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte e previdência social. Então, se tu consegue gravar essa síntese aí mnemônica, facilite muito quando cair uma questão do artigo 6º, para você não confundir quais são os direitos que estão expressamente no artigo 6º. Tá certo? Então, Edu mora lá, Saúl trabalha ali e Assis prossegue transportando preso. Ajuda e facilita muito. Então, o gabarito da segunda questão é a letra C. E a letra D está correta, sim, está a previsão lá no artigo 11 da Constituição, que fala que as empresas com mais de 200 empregados vai ser assegurada a eleição de um representante para intermediar, né, os interesses dos trabalhadores com a classe empregadora. Tranquilo, de boa, meu filho? E aí, tudo certinho, de boa, favorável? Nenhuma dificuldade? Foi de boa, né? Alguma dúvida? É só perguntar. Vamos embora para a próxima. Já entre os demais professores, né, gente? Então, o tempo está corridinho aqui. A gente não pode nem se prolongar muito. E aí, quem fez a terceira questão? Qual é o gabarito? Qual foi o gabarito da terceira questão? Fala aí para a profa. Gabarito da sexta foi letra... E aí? Bora-se embora? Com base no texto constitucional, julga as afirmações abaixo como verdadeira para as afirmações verdadeiras e falso para as afirmações falsas. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Primeira, qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de segurança coletivo
que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, ou ainda que atende contra a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, isso é mandado de segurança coletivo, meu povo? Não, né, gente? A gente tem 5 remédios: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, ação popular e mandado de injunção. Essa aí é ação popular e não mandado de segurança coletivo. Lembre-se, das 5, eu tenho um que é a ação residual. Leonardo França lembrou da profa, né? Ação POP, pois é. O habeas corpus, vamos lá, dos 5 remédios, revisando rapidamente. Dos 5 remédios, apenas o mandado de segurança eu falo que é o resíduo. Por quê? Porque é ação coringa. Se não cabe habeas corpus, se não cabe mandado de segurança, nem mandado de injunção, nem ação POP, provavelmente é mandado de segurança. Por quê? Porque ela protege direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele que você consegue demonstrar de plano, provar, ok? Tranquilo? Então, ó, se não for liberdade de locomoção, que é habeas corpus, acessar informação, retificar ou complementar informações que estejam em bancos de dados, e seja de caráter pessoal, né, de interesse pessoal, que é o habeas data. Se for uma informação de caráter coletivo, por exemplo, não seria habeas data, seria o quê? Mandado de segurança. Tá? Então, falou em habeas corpus, a gente lembra liberdade de locomoção. Falou em habeas data, a gente pensa em informação de caráter pessoal. Falou em eu tenho direito e não consigo exercer, porque a lei ainda não foi criada, a gente fala do mandado de injunção, que tutela aquelas normas de eficácia limitada. É um direito constitucional, mas que não foi regulamentado. Então, a gente tem um mandado de injunção que vai tutelar a falta de norma regulamentadora, inviabilizando o exercício do direito. E, por fim, a ação popular. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. E lembre-se, não é qualquer pessoa que propõe ação POP, precisa ser o cidadão, e o cidadão é aquele que esteja, no mínimo, no exercício da capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. Então, a primeira alternativa é falsa, seria ação popular. Mandado de segurança coletivo tem outros legitimados e o objeto é tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data. Tranquilo, de boa. Os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88 asseguram o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, corretíssimo. Adentrou por meio da emenda recente, que é a emenda, salvo engano, 115 de 2022, né, gente? É o direito da proteção de dados pessoais, inciso 79 da nossa Constituição, que entrou recentemente no nosso texto. Tranquilo? Então, a primeira afirmação foi falsa, a segunda afirmação foi o quê, meu povo? Correta, verdadeira. E a terceira? A terceira, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem um consentimento do morador. Até aí tudo bem. Salvo em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou qualquer hora do dia ou da noite por determinação judicial. Até o início estava correto. Quando ele bota aqui por determinação judicial, qualquer momento do dia ou da noite, não. Mandado judicial, seu cumprimento só pode ser durante o dia. Então, veja, a regra é a inviolabilidade do domicílio alheio. Você só pode adentrar se houver o consentimento do morador. Então, a regra é não adentre se não for dado o consentimento. É a regra. Salvo 4 exceções, gente. Salvo quais são as exceções, né? Flagrante delito, prestar socorro, flagrante delito, prestar socorro, desastre ou ordem judicial, mas desde que seu cumprimento seja durante o dia. Remédio constitucional está no edital. Tá sim, viu, Cláudio? Ele está lá porque ele pediu direitos e garantias fundamentais. Ele pediu todo o título 2 da Constituição, desde o artigo 5º ao 17. Ok? Então, remédios constitucional está dentro lá do artigo 5º, ok? Então, ó, a primeira está errada, a segunda está correta, a terceira afirmação está errada. Vai anotando aí. E a quarta afirmação? É a todos assegurado, mediante o pagamento de taxa específica, a obtenção de certidão em repartição pública para defesa de direito e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Errado, né, gente?
Lembra que quando eu ensino essa parte, eu falo, ó, independe do pagamento de taxas. Independe do pagamento de taxa. O direito de petição, tá tranquilo? Independe do pagamento de taxa. O direito de petição, bem como a obtenção de certidão. Então, não paga taxa, independe. Então, a questão está errada. E, por fim, a alternativa, a última, né, a quinta, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, exceto nos casos regulados por lei complementar. Errado, gente. Tratamento desumano, degradante e tortura, ele é vedado de forma expressa e não há nenhuma exceção a esse dispositivo que está lá no artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição. Tá? Então, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano degradante, de forma que não há nenhuma ressalva em relação a isso, em virtude do fundamento e de um princípio que rege todas as nossas regras, nosso ordenamento. Pessoal, estão me escutando? Que aqui parou, agora voltou. Então, veja, a tortura ou tratamento desumano ou degradante não há nenhuma exceção, está lá no artigo 5º, inciso 2. Tranquilo, e decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que orienta todo o nosso ordenamento jurídico. Voltou, não foi, gente? De boa, tranquilo. Aí tinha parado aqui, mas voltou. Então, o gabarito da terceira questão ficou F verdadeiro, F e F. Então, alternativa, letra V, F, V, letra C, né? Falso, verdadeiro, falso, falso e falso. Letra C, o gabarito, viu? Letra C, o gabarito. Beleza? Vamos para a quarta questão, para finalizar, quarta e quinta. A quarta questão foi sobre o quê, gente? Nacionalidade, gente. Nacionalidade. Para analisar aí quem vai ser brasileiro nato. Tudo tranquilo, voltou, né, gente? Simbora. Quem é a gabarito da questão 4 aí, dessa questão de nacionalidade? Qual foi o gabarito? Letra B, Leonardo, vamos ver. Suponha que João nasça no Brasil e seja filho de pai e mãe argentinos que estejam em território brasileiro a serviço do Uruguai. Vamos analisar, João. Vê só, gente. Pais estrangeiros que estejam no Brasil. Veja, qual é a teoria adotada? A gente adota, qual é que a gente adota? A gente adota a teoria da territorialidade, de forma o quê? Mitigada. A regra é a teoria do critério territorial, de forma mitigada, relativizada, porque a regra é todo aquele que nasce em território brasileiro, brasileiro nato, será, né? É a regra geral. Então, todo aquele que nasce em solo brasileiro, brasileiro nato, será. Só não vai ser brasileiro nato se cumprir 2 requisitos, que eu sempre puxo em sala. Só não será brasileiro nato nascendo em nosso solo se ambos, o casal, ambos sejam estrangeiros, tá? E um deles esteja a serviço do seu país de origem, do seu país do qual ele tenha nacionalidade, do qual ele tenha vínculo. Então, no caso aí de João, embora seus pais sejam ambos estrangeiros, eles não estão a serviço da Argentina, que é o país onde eles têm a nacionalidade. Eles estão a serviço do Uruguai. Então, João é brasileiro nato. João só não seria brasileiro nato se pelo menos um deles estivesse a serviço do seu país de origem, que é a Argentina. Tá? Então, João nasceu no solo brasileiro, embora ambos os pais sejam estrangeiros, mas eles não estão a serviço do seu país, eles estão a serviço do Uruguai. Tranquilo? Então, João não é brasileiro nato. Já Sandro nasceu na Itália e é filho de pai brasileiro que reside há algum tempo no exterior, por interesse pessoal de estudo. Tá? Veja, João é brasileiro nato, porque embora os pais sejam estrangeiros, ele nasceu no solo brasileiro e o pai dele não está a serviço do país de origem. Então, João é brasileiro nato. Sandro, embora seja filho de brasileiro que nasceu fora do Brasil, nasceu fora,
Mas a questão não diz se o pai registrou na repartição brasileira, então não posso afirmar que João é brasileiro nato. Seria brasileiro nato se o pai estivesse registrado, já que ele não está a serviço, né? Ele está lá há algum tempo no exterior e não fala que ele está a serviço, nem tampouco que ele fez o registro. Então, eu não posso afirmar que Sandro é brasileiro nato. Agora, Sandro, caso venha residir no Brasil, a qualquer tempo após atingir a maioridade, ele pode confirmar pela nacionalidade brasileira, tá certo? Então, Sandro, não posso afirmar que ele seja brasileiro nato, mas caso ele venha residir no Brasil e a qualquer momento após atingir a maioridade, ele pode sim confirmar pela nacionalidade brasileira e ele será brasileiro nato. Mas na questão, eu não posso afirmar que no momento do nascimento ele é brasileiro nato. Tranquilo? Então, até agora, João é brasileiro nato, Sandro não. Vamos ver agora Jaqueline. Suponha também que Jaqueline nasça na Espanha. Jaqueline nasceu fora do Brasil. E é filha de mãe brasileira a serviço da República Federativa do Brasil. Então, Jaqueline, automaticamente, ela é brasileira. Por quê? Nasceu fora, critério do sangue, mas está a serviço da República Federativa do Brasil. Então, Jaqueline, embora tenha nascido fora do território nacional, sua mãe, que é brasileira, estava a serviço da República Federativa do Brasil. Então, com o nascimento, ela é brasileira nata. Gabarito da questão de número 4 é o gabarito letra B. Apenas João e Jaqueline são brasileiros natos no momento do nascimento. E Sandro poderá vir a ser brasileiro nato caso ele venha residir no Brasil e a qualquer momento após atingir a maioridade ele opte pela nacionalidade brasileira. Tranquilo? De boa? Kézia, questão de recurso, qual, Kézia? A quarta? Não, tá, cabe recurso nessa questão não, Kézia, porque a questão só falou que Sandro nasceu na Itália, é filho de brasileiro que reside lá, mas em nenhum momento ele falou que fez o registro e nem que ele veio residir. E a questão está perguntando, no momento do nascimento, eu posso afirmar que quem são brasileiros natos? Entende? Aí por isso que não cabe recurso. Porque ele diz lá no final, nessa situação, no momento do nascimento, são brasileiros natos apenas João e Jaqueline. Alternativa, letra B. Ok? E não cabe nenhum tipo de recurso. Ok? Tranquilo, Kézia? Entendeu? Porque ele está perguntando o dispositivo da Constituição. Aliás, o dispositivo da questão pergunta, nessa situação, no momento do nascimento, eu posso afirmar que é quem? Quem são brasileiros natos? Entende? Então, Sandro não é. No momento do nascimento, ele não é. Ok? Pelo menos como a questão está mostrando. Agora, se a questão informasse que ele veio residir, aí tudo bem, seria outra história, mas não está na questão. E a gente tem que se ater o que a questão está pedindo e o que está nela. Tranquilo? Gabarito, letra B. E, por fim, a questão de número 5, que trata dos órgãos de segurança pública que está lá no artigo 144. São órgãos de segurança pública, e tem lá Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, PM, Corpo de Bombeiro Militar, temos as Polícias Civis dos Estados e DF, e, por fim, a gente tem as Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais. Tranquilo, vamos dar uma analisada aqui para o findar a nossa resolução do segundo simuladão de Guarda Municipal de Olinda. Edu Câmara, me quebrei. Quebrou na quarta, foi na questão 4 ou na 5? Felipe Cristóvão, entendi. Boa questão, Renildo. Foi top, não foi? Lucas Henrique, o comando da questão pede no momento do nascimento. Boa, foi essa a sacada, Lucas. Aí foi a sacada da questão. No momento do nascimento, ela já estava te direcionando justamente para o gabarito. De boa? Bora para a quinta. Beleza, Edu? Edu Câmara. Beleza. Vamos embora para a quinta, para a prova terminar. Com chave de ouro, órgãos de segurança pública, né? A primeira afirmação, os municípios com mais de 20 mil habitantes deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações. Está errado.
Ele está perguntando segundo, em conformidade com o artigo 144 da CF. Não fala que tem que ter 20 mil habitantes. Ele fala que os municípios poderão constituir guardas municipais que visam a proteção de bens, serviços e instalações. Tá certo, gente? Então, errado. Tá bom? Tranquilo, de boa, ele vai constituir para a proteção de bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei, mas ele não determina que tem que ter mil habitantes. É uma faculdade. Os municípios poderão constituir guardas municipais, mas não informa que tem que ter 20 mil. Então, primeira está errada. Segunda afirmação, bora lá. A segunda, acerca da definição das competências constitucionais dos órgãos responsáveis pela segurança pública, é correto afirmar que o policiamento ostensivo cabe às polícias civis. A Polícia Civil tem competência de policiamento ostensivo? Não, gente. Polícia Federal e Polícia Civil, via de regra, são as polícias judiciárias, sendo que a Polícia Judiciária no âmbito federal é a Polícia Federal e a Polícia Judiciária no âmbito estadual e distrital é a Polícia Civil, além das atribuições a mais, né, que a Polícia Federal tem. Mas a Polícia Judiciária exclusiva da União é a Polícia Federal. E no âmbito dos estados e IDF, vai ser o quê? A Polícia Civil, cabe à Polícia Civil policiamento ostensivo. Aliás, a PM, né? A Polícia Civil é que vai exercer a Polícia Judiciária. O que é a Polícia Judiciária, professora? É a polícia de investigação. É aquela que vai atuar após o ilícito ter ocorrido. Ela encontra-se no âmbito do processo penal. Já a polícia administrativa, a gente encontra ilícitos administrativos, tá certo? É diferente. Aqui a gente está tratando da polícia judiciária. É aquela que vai atuar após o ilícito ter ocorrido, que está lá na matéria de processo penal, quando vocês estudam as formas de investigação da infração penal, seja através do inquérito ou outras formas de investigação que é possível. Ok, gente? Então, o policiamento ostensivo não cabe à Polícia Civil. A Polícia Civil cabe o exercício da Polícia Judiciária no âmbito dos estados e do Distrito Federal, tá certo? O policiamento ostensivo cabe à Polícia Militar, que é a polícia preventiva. Tranquilo? Então, em relação à segunda afirmação, está errado. A terceira, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, certo? Então, a primeira é errada, a segunda está errada, e a terceira é correta, é o que está lá na Constituição, artigo 144, parágrafo, não lembro, mas está lá no parágrafo, tratando que os municípios podem sim constituir guardas municipais. Tranquilo? A quarta afirmação. Então, a terceira afirmação é correta. A quarta nos informa que as guardas municipais são consideradas como órgão de segurança pública, uma vez que estão previstas na enumeração taxativa do caput 144, realizada pelo legislador constitucional. É errado. Gente, veja, vocês estudam o Sistema Único de Segurança Pública e estão estudando o texto da Constituição. Então, constitucionalmente, eu não posso afirmar que guarda municipal é órgão de segurança pública, ainda, porque está aí um projeto, uma PEC, né? Uma proposta de emenda que pode colocar as guardas como órgão de segurança pública lá no artigo 144. Mas, embora ela exerça a atividade de segurança pública perante a Constituição, ela não encontra-se no artigo 144. Então, constitucionalmente, guarda não é órgão de segurança pública, mas legalmente sim, porque se você estuda o Sistema Único de Saúde, as guardas estão lá como órgão de segurança pública. Então, legalmente é, mas constitucionalmente não, ainda não. Tranquilo? Então, essa afirmação está incorreta. Tranquilo? Também, Renildo, também. Tá? Sobre bens, instalações e serviços do município, tranquilo? As guardas municipais, tá? Proteção de bens, serviços e instalações do município, atuando de forma preventiva,
tá? Mas nada impede que em algumas situações atue repressivamente. A Polícia Federal destina-se a exercer as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Correto, gente, está correto. É uma das atribuições que está lá quando a gente estuda as competências da Polícia Federal. Além de exercer com exclusividade a Polícia Judiciária do âmbito federal da União, ela também exerce o policiamento no âmbito da Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras, porque as Forças Armadas têm uma missão completamente dos órgãos de segurança pública, tá certo? De boa. Então, o gabarito da quinta questão foi letra D. Letra D. Tranquilo, gente. Vai ter aulas para... Professora, vai ter aulas para a Polícia Civil de Pernambuco? Sim. Se liga aí na plataforma, nas redes sociais do Estou Preparado Concurso, que a gente vai lançar live, vai lançar cursos, e fiquem antenados aí nas nossas redes, que a gente vai ter, sim, aula para a Polícia Civil de Pernambuco, para as carreiras policiais em geral, né? PM, bombeiro, Polícia Civil, fiquem antenados aí. Meu povo, 10 questãozinhas, tanto 5 de constitucional e administrativo resolvido. Alguma dúvida em relação a isso? Então, foi um prazer estar aqui hoje com vocês, tá? Nesse domingão. Fique agora ao comando dos demais professores que irão participar aí da resolução do segundo simulado para a Guarda Municipal de Olinda. Um beijo em todo e fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Cheiro, gente. Até mais. Vem aí o maior evento de todos os tempos, Super Aulão de Véspera Concurso Guarda Olinda. O aulão presencial vai ocorrer no dia 2 de setembro no Recife. Garanta já a sua inscrição. O evento vai começar às 8 horas da manhã e vai seguir até às 7 horas da noite. Só que esse evento tem um diferencial, porque já iremos iniciar a revisão a partir do dia 12 de agosto. Isso mesmo, vai ter o aulão presencial no dia 2 de setembro no Recife, mas a partir do dia 12 de agosto faremos uma super revisão online, dia a dia, até chegar o grande dia que será 2 de setembro. Então inscreva-se agora no Super Aulão de Véspera Concurso Guarda Olinda, o maior evento de todos os tempos. Se liga, vamos aí, distribuir os ingressos de acordo com os lotes. Então, o lote 1 já está disponível. Garanta já o seu ingresso, garanta já a sua inscrição, porque você vai ter uma revisão online a partir do dia 12 de agosto e no dia 2 de setembro, no Recife, um aulão presencial, esse evento impactante que vai te ajudar na tua aprovação. Então, inscreva-se agora! Super Aulão de Véspera, Concurso Guarda Olinda, o maior evento de todos os tempos. Bem, simulado feito, agora é hora de correção. Vamos lá, correção das questões de língua portuguesa. Primeira questãozinha aí, ó. Banca Renatex e o cargo de fechador de prova de português 2023. Receba!